A Bíblia é um livro sagrado e venerado por milhões de pessoas em todo o mundo, e uma das características mais fascinantes desse texto é a sua ampla variedade de autores. Ao contrário de muitos outros livros religiosos ou sagrados que são atribuídos a um único autor ou profeta, a Bíblia é uma coleção de textos escritos por várias pessoas ao longo de séculos. Essa diversidade de autores e estilos literários confere à Bíblia uma profundidade e riqueza únicas. A Bíblia é dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, também conhecido como Tanakh nas tradições judaicas, contém uma série de livros que foram escritos por diferentes autores ao longo de um período de aproximadamente 1000 anos. Esses autores incluem profetas como Isaías e Jeremias, reis como Davi e Salomão, sacerdotes e escribas. Cada livro do Antigo Testamento tem seu próprio estilo literário, propósito e contexto histórico, abrangendo desde histórias de criação até leis religiosas, poesia lírica e profecias. O Novo Testamento, por sua vez, concentra-se principalmente na vida, ensinamentos e legado de Jesus Cristo, mas também inclui escritos de apóstolos como Paulo, Pedro e João, bem como um livro de história, Atos dos Apóstolos. Cada um desses autores contribuiu para a formação das doutrinas e da teologia cristãs, abordando diferentes aspectos da fé e da vida cristã. Além disso, o Novo Testamento inclui cartas pessoais escritas por apóstolos a comunidades cristãs em todo o mundo greco-romano antigo. A diversidade de autores na Bíblia é um testemunho da complexidade da experiência humana e da busca espiritual ao longo dos tempos. Cada autor trouxe sua perspectiva única, cultura, contexto e experiência pessoal para os textos que escreveu. Essa variedade é uma das razões pelas quais a Bíblia continua a ser estudada, interpretada e debatida por acadêmicos, teólogos e crentes de diferentes tradições religiosas. Além disso, a Bíblia também reflete a maneira como a revelação divina é percebida de forma progressiva ao longo da história, culminando na mensagem central do cristianismo, que é o amor e a redenção através de Jesus Cristo. Portanto, a variedade de autores na Bíblia não apenas enriquece seu conteúdo, mas também oferece uma visão multifacetada da jornada espiritual e da relação entre a humanidade e o divino. Certamente, a Bíblia é uma coleção de textos que abrange uma ampla gama de gêneros literários e contextos históricos, e seus autores provêm de diversas origens, incluindo reis, profetas, sacerdotes, poetas e líderes religiosos. Cada um desses autores contribuiu com uma perspectiva única e uma voz distinta para a Bíblia, criando uma tapeçaria complexa de narrativas, ensinamentos e reflexões religiosas. Aqui está uma breve explanação sobre alguns dos tipos de autores encontrados na Bíblia. Reis e líderes políticos. Alguns livros do Antigo Testamento foram escritos por reis, como Davi e Salomão. O livro dos Salmos, por exemplo, contém muitos salmos atribuídos ao rei Davi, enquanto o livro de Provérbios é frequentemente associado ao rei Salomão. Esses líderes políticos também são frequentemente vistos como líderes religiosos, e suas contribuições incluem poesia, sabedoria e orientações para a vida moral. Profetas. Os profetas desempenharam um papel significativo na escrita da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros receberam mensagens divinas e as comunicaram ao povo de Israel. Suas palavras muitas vezes incluem previsões sobre eventos futuros, bem como chamados à justiça, arrependimento e obediência religiosa. Sacerdotes e levitas. Muitos livros do Antigo Testamento, especialmente os relacionados com o sistema de culto e rituais religiosos, foram escritos por sacerdotes e levitas. Isso inclui livros como Levítico e Números, que contêm leis e regulamentos relacionados ao culto e à adoração. Os sacerdotes desempenhavam um papel fundamental na preservação e transmissão das tradições religiosas. Escritores anônimos. Além dos autores conhecidos, muitos textos bíblicos foram escritos por autores anônimos ou coletivamente por grupos de pessoas. Os Salmos, por exemplo, são uma coleção de poemas e canções que foram compostos por vários autores ao longo do tempo. Os autores dos livros históricos, como Juízes ou Reis,
geralmente não são identificados individualmente. Apóstolos e discípulos. O Novo Testamento contém escritos atribuídos a apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como as cartas de Paulo e outros. Esses autores desempenharam um papel fundamental na fundação e expansão da fé cristã, registrando os ensinamentos e a vida de Jesus, bem como instruções para as comunidades cristãs primitivas. A diversidade de autores na Bíblia reflete as múltiplas perspectivas e tradições religiosas que compõem a história do povo judeu e o desenvolvimento do cristianismo. Cada autor contribuiu para a formação da teologia, ética e cultura religiosa presentes na Bíblia, tornando-a uma obra literária e espiritual profundamente rica e complexa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.